Vamos falar aí, a gente teve uma perda nesse fim de semana de um dos maiores maestros e compositores de trilhas sonoras do cinema, o Ennio Morricone, italiano. Ele que é autor de grandes clássicos aí, talvez uma das músicas mais conhecidas do faroeste italiana, do Bom, o Mal e o Feio. Enfim, no total aí o Morricone compôs para mais de 500 filmes, programas de TV, venceu o Oscar com Cine Paradiso e o último, Oito Odiados, do Tarantino. E sobre isso a gente vai conversar com o professor, escritor e cinéfilo Romildo Santana, que está aqui no Skype comigo. Professor, me ouve? Eu estou vendo aqui, peraí. Estamos aí com já o vai professor Romildo Santana, ele está me ouvindo? E você? Temos o professor na tela aí? Espera um pouquinho. Vamos lá, professor. Estamos no vivo aqui, estamos no ar. Aê! Deu certo. Tá me vendo bem, bonitinho? Perfeitamente, professor Romildo Santana, talvez o maior cinéfilo aí de Rio Preto, uma das maiores coleções de cinema de Rio Preto, e vai falar um pouquinho, depois vai falar outras coisas também, mas vai falar um pouquinho o que essa perda, o que a morte do Morricone significa pro cinema. A gente sabe que tem algumas trilhas dele que são mais famosas que os filmes, né, professor? É verdade. Olha, o Ennio Morricone, primeiro lugar, existem alguns autores de trilhas sonoras de filmes, por exemplo, o John Williams, que faz os filmes do Steven Spielberg. São os dois grandes do cinema aí, em termos de música, né? E muitos outros antigos, da década de 40, da década de 50, desde que quando o cinema começou a falar, né, em 1929, começaram a aparecer grandes, né, os jazzistas da década de 30 e tudo mais. O Ennio Morricone ele tem músicas que ficaram, como você acabou de falar, Alexandre, até às vezes mais famosas que os próprios filmes. Ou não é mais famosa, mas vamos dizer assim, que ficaram gravadas na nossa memória afetiva, né? Quem não se lembra da trilha sonora do Cinema Paradiso, não é? E de tantos, Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América, né? Aquela trilogia do Sérgio Leone? Do Sérgio Leone, né? Que elevou o faroeste e salvou o cinema italiano, né? Porque o cinema italiano vinha numa decadência, e a partir, inclusive, de filmes, quer ver? Como este aqui, olha, Django. Sim. Que, né? Inclusive teve um remake agora do próprio Tarantino, né? Do Tarantino, que é muito bacana, porque o Franco Nero conversa, que o Franco Nero é o personagem ícone do Django, né? Ele é o Django, né? Ele conversa com o Django do Tarantino. E o Django do Tarantino pergunta: você conhece o Django? Ele fala: já ouvi falar. Né? Mas é a música do nosso maravilhoso Ennio Morricone, né? Então, esses três primeiros, olha aqui, eu até separei alguma coisa da minha coleção, né? Olha aqui, ó, esse aqui por uns dólares a mais. Por uns dólares a mais, ali o bom, o mal e o feio, né? Atrás, que é o que tem o clássico lá. O feio, né? Por um punhado de dólares, né? Que é de 64, né? Por uns dólares a mais, por uns dólares a mais, que é de 64, o outro é de 65, e depois, né, o bom, o mal e o feio, que é a trilogia que fez com que o faroeste italiano chegasse, e juntamente com os filmes daquele Sergio Corbucci, que ele fez também trilha sonora por Sergio Corbucci, que é o diretor do Django, ok? Do Django, né? E que chegou nos Estados Unidos. E o Sérgio Leone, ele dizia assim: 70% da qualidade de um filme está na trilha sonora.
70%. Então, quando a gente pensa assim, cinema é imagem em movimento, mas o cinema é uma convergência de mídias, né? É uma convergência de elementos artísticos. E no caso da trilha sonora, a partir do momento que o cinema começa a falar e a gente começa a ouvir a trilha sonora, não ao vivo como era antes do cinema mudo, mas depois, você vai ter uma conjunção do elemento propriamente cinematográfico, que é a imagem em movimento, junto com a trilha sonora. E o Sérgio Leone falava, olha, 70% da qualidade de um filme, da qualidade final, da pós-produção de um filme, é a sua trilha sonora. E nisso, o Ennio Morricone foi um mestre. No Brasil, foram editados esses 2 DVDs dele. Ó. Esse aqui, ele gravou, inclusive esse concerto, Sérgio Leone esteve em São Paulo, né, aqui em São Paulo com uma orquestra sinfônica de São Paulo, mas esse DVD é gravado com a Orquestra Sinfônica de Munique e com um coral italiano e com alguns solistas italianos. E esse aqui com a Orquestra Sinfônica de Veneza, também das maiores trilhas sonoras do Sérgio Leone. Sim. E depois, então, né, olha aqui, Meu Nome Ninguém, né? Era Uma Vez no Oeste, que é maravilhosa essa trilha sonora. E eu acho que ele ganhou o Hollywood aí com Era Uma Vez na América, né? Era Uma Vez na América. E daí ele abriu as portas de Hollywood para ele. Mas não Era Uma Vez no Oeste. Esse é o primeiro filme norte-americano do Sérgio Leone, com trilha do Ennio Morricone. Uma das sequências do filme, uma das primeiras sequências do filme, custou mais caro que os 3 juntos, que os 3 faroestes espaguete juntos. Né? Esse aqui, quando a Cláudia Cardinale desce do trem, e aí tem uma grua que mostra ela descendo do trem, que, aliás, ele queria que ela ficasse sem calcinha e a câmera passasse por baixo das pernas dela. A Cláudia Cardinale falou assim, peraí, eu nunca mostrei nada do meu corpo, né? Eu estou fora desse filme, não quero saber. Aí ele pegou e fez de outro jeito. Aí ela desce do trem, a grua sobe, né? Aquela máquina sobe assim, e mostra a cidadezinha. Para fazer aquela cidade, a produção custou mais do que esses 3 faroestes juntos, que são os 3 clássicos do Sérgio Leone, né? Com músicas do Ennio Morricone. Sem dúvida. O senhor falou da junção perfeita de música e imagem. Vamos citar o John Williams que o senhor citou aí. Imagina Sim. Tubarão sem aquela música de suspense. Ou Star Wars, Guerra nas Estrelas, o Darth Vader, sem a Marcha Imperial. Não seria a mesma coisa, né? É maravilhoso, né? E depois, trilhas como essa, Cinema Paradiso. Né? Quem não se lembra da música do Cinema Paradiso e do próprio, né, do próprio diretor, né, do Cinema Paradiso, do que é o Giuseppe Tornatore, né? A gente tem A Lenda do Pianista do Mar, que é um filme não muito conhecido no Brasil, mas maravilhosa trilha sonora, que é a história de um pianista que nasceu dentro de um navio e ele nunca pisou em terra firme. Esse filme aqui é uma maravilha, eu indico para vocês aí que estão nos vendo, A Lenda do Pianista do Mar, do Giuseppe Tornatore. Malena, é tudo também trilha sonora do Ennio Morricone. Os Intocáveis, olha que maravilha. Os Intocáveis também. Os Intocáveis. Os Oito Odiados, que é esse... Que foi o último Oscar dele, né? É o último Oscar dele, Os Oito Odiados. Uma coisa bacana, Alexandre, e telespectadores da TV Cama, uma coisa bacana que o Sérgio, o nosso grande Morricone, ele ia no lugar, extraía do lugar
o motivo da, da, da trilha sonora, né? Então, por exemplo, por um punhado de dólares, o Sérgio Leone o levou, porque esses filmes eram filmados na Espanha, no deserto lá, né? norte da Espanha, na Catalunha. Desculpe, é entre a Catalunha e a Galícia, né? Que tinha mais sol e tal, papapá. Ele pegava a terra lá do local, nos Estados Unidos, levava meio navio de terra para ficar na cor, porque custava mais barato fazer na época na Itália. Aí, o Sérgio Leone, ele queria postar a câmera nos locais onde o John Ford tinha postado as câmeras nos clássicos do John Ford. Então, ele ficava procurando pelo filme do John Ford aonde que ele teria colocado a câmera. E ele levava o Ennio Morricone junto com ele, né? Então, os planos abertos e tal, o cavalo correndo, a turma, tudo, ele filmava lá nos Estados Unidos. E depois as cenas de estúdio, cenas em plano mais fechado, era lá na Espanha, ok? Aí o Ennio Morricone, por exemplo, ele ouve um coiote. Aí ele já faz, né? Pam, 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 entendeu? É uma coisa assim maravilhosa. Então ele pegava do ambiente. O Era Uma Vez no Oeste, né? O Era Uma Vez no Oeste, quando tem uma sequência inicial que são 3 bandidos numa estação abandonada de trem, não é bem abandonada porque passa o trem ali. São quase 10 minutos do filme, né? E ele levou o Ennio Morricone para compor a música dessa sequência de 10 minutos. O que ele fez? Ele falou, não, a música já está aí. Era um papavento daqueles, uma coisa aquela que gira para pegar água, né? O barulho dos pássaros, o barulho do ambiente, do som ambiente, ele gravou em alta definição, em close, digamos assim, gravou em close, e a música ficou sendo o som do ambiente, do local mesmo, né? E ele assinava isso como trilha sonora musical, né? Então fica o barulho daquela máquina girando, que puxa água, como é que chama aquilo? Catavento, né? Catavento, Então, e que ele é cheio de creque, 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 porque é uma coisa antiga, e ele deixa aquele barulho lá girando, e ele assina aquilo como música, né? Então, ele é um sujeito absolutamente criativo, né? Esse filme aqui, que foi filmado, inclusive, aqui no Brasil, né? Sim. Lá nas cataratas do Iguaçu, né? Tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. O De Niro, né? Do De Niro, chamar Missão. É lindo, maravilhoso. A música também ganhou, é premiadíssima, e que ganhou também do Ennio Morricone, que como tudo na vida é efêmero, né? Vai passando. 91 anos e estava produzindo ainda, né? Bom, são diretores maravilhosos. Ontem eu vi não sei qual vez, do Clint Eastwood. Esses dias de pandemia eu estou assim, vendo quase tudo dele, né? E ontem eu vi o Mula, né? E esse último filme que ele fez agora com 88 anos, né? O Mula, o personagem tem 87 anos. Sim. É um filme de 2018. Esse Mula eu tive o prazer ainda de ver. Maravilhoso, é imperdível. Imperdível. Como todos, né? Clint Eastwood acho que é um dos grandes, maiores aí de todos os tempos. Né? E vamos ligar o Clint Eastwood com essa trilogia dos Bang Bangs, Western Spaghetti, né? Com trilha do Sérgio Leone, com trilha do Ennio Morricone. Então é uma grande perda mesmo, né? É claro que o cinema ele possui artistas maravilhosos, né? E que é uma coisa assim incontável, né? Mas o Ennio Morricone ele tem um nome marcado na história do cinema mundial,
né, na história do cinema mundial. Velhinho daquele jeito, ele aparece regendo essas orquestras sinfônicas no mundo inteiro, fazendo shows, fazendo concertos, né, coisas grandiosas, né, e mostrando esse lado do cinema que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente presta atenção na imagem e o brasileiro ainda presta atenção na legenda, fica lendo e não vê nem a imagem, né? Mas ouve a música, né? E o cinema é essa conjunção de elementos semióticos, não é verdade? Sem dúvida. Maravilhoso. E aí, a hora que você está no cinema, vai saber se um dia a gente vai poder voltar para um cinema, mas tudo escuro ali, aquele som, né? É uma fantasia e tanto. Ô, Romildo, deixa eu aproveitar e abordar um outro assunto com o senhor aí. Eu vi um monte de DVD que o senhor tem aí. A internet trouxe maravilhas para a gente, é inegável. A gente tem aí agora o serviço de streaming, etc. Por outro lado, acabou com as locadoras, né? Por exemplo, se eu quiser rever um filme desse, ou eu tenho que ter a sorte dele estar disponível em algum stream, senão a gente não consegue ver. É uma pena isso, né? As locadoras... Mas sabe o que acontece? É verdade, Alexandre, mas acontece uma coisa assim, você vê todos isso aqui, são Blu-rays originais, né? Eu evito pirataria, né? Claro, porque como é que eu vou dar uma punhalada nas costas do Sérgio Leone? Não vou fazer isso, né? Ou de um outro grande artista. Mas acontece que eu venho comprando filmes há muitos anos. Então, eu tenho aqui na minha casa cerca de 12 mil filmes, né? Mas aqueles filmes que a gente tinha de 10 anos atrás, em DVD ainda, sem ser em Blu-ray... hoje você consegue baixar pelo torrent de graça, né? E uma qualidade superior. Então, o que eu tenho feito assim? No passado eu tinha Era Uma Vez no Oeste em DVD. Aí saiu em Blu-ray, claro, vou comprar em Blu-ray, né? Mas é possível que no futuro a gente tenha a possibilidade não só desses meios convencionais, tipo Netflix, tipo a Amazon, né? Eu assino também a Amazon, o Telecine como Netflix. Sim. Mas são aqueles filmes muito repetidos. Todos esses eu já vi tudo. Você não encontra aqueles filmes de arte que você ficava garimpando em locadoras. Exatamente, né? Mas se você for pelo torrent, você coloca lá o filme em português, o nome em português, você procura no Google, já acha o nome original. Digita o nome original, é possível que você encontre esses grandes filmes para você baixar de graça, né? E às vezes não é nem questão de pirataria, porque são filmes, às vezes, que têm mais de 70 anos e eles estão em domínio público. E você consegue baixar a legenda, tudo bonitinho, e fazer a sua mídia ou ver, né, conectando o notebook na televisão e vendo o filme, né? É dessa maneira que a gente pode continuar vendo clássicos da década de 30, maravilhosos, né? Os musicais da década de 30 e 40, da Metro, Paramount, né? Que não tem, obviamente, nessas locadoras, entre aspas, por streaming, que são a Netflix, etc., né? Essa Amazon, etc., que custa baratinho tudo. E o cinema, enfim, ele vai se adaptando e é irreversível, me parece, né? Essa questão do cinema, da gente assistir em casa. Então, hoje, uma tela de 75 polegadas custa... né? Não custa tão barato, mas custa... Não é inviável, né? É uma coisa cara, mas não... Dá para comprar em alta, dá para comprar, tão maravilhosa, que, na verdade, é o tamanho de uma tela da época que eu participei de cineclubes aqui em Rio Preto, final da década de 60, 70, né, que você tinha aquela projeção em 16 milímetros, aquele filme tudo quebrado, aquela trilha sonora horrorosa, tudo quebrada, né? E era menor o tamanho da projeção
de uma tela hoje em LCD, né, plasma, etc., de 75 polegadas hoje, com som 7.1, 5.1, maravilhoso, tudo. E a gente hoje, enfim, tem o cinema dentro da nossa casa. Sem dúvida. Tá aí, gente. Professor, escritor, cinéfilo, amador, né? Amador não, é caseiro aí, né? O Romildo. Ô, Romildo, deixa eu aproveitar e te perguntar. Outro dia eu te encontrei, você comentou você vai lançar uma nova edição do teu livro, A Moda é Viola, né? A moda é Viola. A moda é viola, tá certo. Já tá pronto? Como é que tá isso aí? Então, hoje eu liguei na editora, está tendo um problema, vou revelar para você em primeira mão. Eu queria um papel especial para essa quarta edição, que está com umas 680 páginas, mais ou menos. Eu queria um papel diferente. E esse papel diferente é importado. E para o livro, existe uma isenção do imposto da importação do papel para o livro. Mas aquele negócio de Brasil BR, né? As gráficas normais importam como se fosse para livro e usa o papel para outras coisas, para trabalhos convencionais de gráfica. E aí a Polícia Federal pegou. Parece que entre hoje e amanhã eles vão liberar para a editora que está editando o meu livro a vinda do papel que eu estou esperando já faz 2 meses. O livro está pronto, né? E eu pretendo, logo que terminar essa pandemia, vender esse livro. É uma edição que eu estou fazendo por conta própria. São 500 exemplares numerados e autografados pelo autor, um por um, né, essa quarta edição. E ela é uma espécie de um balão de ensaio. Eu vou tentar com alguma empresa, principalmente, se me fosse possível, de Rio Preto ou da região, né, para fazer uma edição maior para o Natal, sabe, aquelas coisas assim. Não estou nem preocupado em ganhar dinheiro, nada. E aí seria uma edição, uma quarta edição, segunda tiragem definitiva e maior. Mas foi um livro, a Moda é Viola é um livro que é citado na Europa, é citado nos países. Ultimamente eu recebi um livro do México que tem 4 citações à Moda é Viola, e é um livro, digamos, referência no Brasil, entendeu? Nesse estudo do nosso cantar, da nossa cultura de raiz mesmo, né? Como dizia o Mário de Andrade, se você quiser conhecer a cultura verdadeira de um povo, vai procurar a música popular desse povo, né? E esse meu livro se presta a esse trabalho. E é a última edição que eu faço, porque eu fiz uma edição cada 5 anos. A primeira edição foram 2.000 exemplares, a segunda 1.200, a terceira 800 e agora a quarta 500. E tomara que alguma empresa queira fazer essa tiragem, e vai aí, inclusive, esse convite, né, para uma edição, eu imagino bacana, né, porque é uma coisa que representa a nossa cultura, mas representa a nossa cidade, né, e para presente, para empresários, final de ano, bonito, fazer uma edição bonita. A minha ideia seria até colocar o filme também, né, que o livro virou um filme do Reinaldo Volpato, né? Se pudesse, sabe, fazer um CD também com as músicas do livro, mas são coisas que nos Estados Unidos a gente vê com facilidade, mas que no Brasil é tudo muito mais difícil, né? Uma dificuldade, né? Uma desvalorização da cultura impressionante. É só a gente ver o Ministério... Bom, nem existe mais Ministério da Cultura, né? Virou um puxadinho lá do turismo, né? Infelizmente. E eu estou com um livro novo sobre o José Antônio da Silva também. Prontinho. É um livro de umas 350 páginas, um pouquinho mais, mas ele é muito ilustrado. Então, você pergunta assim, mas você escreve para quê, então? Né? Se é tão difícil, não é? Publicar um livro hoje no Brasil, infelizmente, né, esse período de quarentena ou essas
quarentenas repetidas que nós temos vivido, né? Que as pessoas poderiam pegar também um tempo para ler um pouco mais, e isso é uma coisa que falta no nosso país, né? Se o nosso país fosse mais letrado, mais próximo dos livros, a gente teria um país que erraria menos. Sem dúvida. Acho que o grande problema do Brasil é a ignorância mesmo. É a ignorância, é a educação. No sentido clássico aí, né? De falta de cultura mesmo. A gente vota com a nossa cultura, né? E a base da cultura é a educação, né? Então, enquanto tiver aluno dando... Bom, que é outra pasta que está aí relegada ao abandono, né? Já estamos há quase um mês sem ministro aí. Pois bom, já estamos faz um ano sem ministro, né? Porque o que estava lá não dá para ser... Então, isso é uma coisa lamentável. Mas a gente não pode perder a esperança, né? Nós não podemos perder a esperança. Do mesmo modo como a gente tem esperança de voltar ao cinema, parar de usar máscara, né? A gente fica lembrando assim, sabe? Lembra os filmes dos mascarados, né? Os Bang Bang, né? E hoje todo mundo mascarado, que é uma coisa lamentável, né? Uma coisa assim... É um horror, né? É um horror, mas infelizmente necessário. É a realidade em que a gente vive, né? Sem dúvida. Tá legal, gostei do teu microfone aí, viu? Legal. Eudô. Obrigado, tá bom, viu, pela entrevista, pela disponibilidade. Parabéns aí pelo acervo de cinema. Obrigado. 12 mil filmes, hein? É coisa pra caramba, hein? É mais do que uma aí, você já pode abrir uma locadora, Romildo. Pronto. Mas agora ninguém mais loca. Ninguém quer saber, né? Agora tem os streams, né? Eu guardo isso, Alexandre, porque quando eu era... Você tem 2 minutinhos? Deixa eu contar uma história. Pode? Pra gente finalizar, vamos lá. Quando eu era mocinho, eu te falei do Cineclube, né? A gente tinha o Cineclube Rio Preto, né? Eu via aqueles filmes maravilhosos, eu pensava assim, puxa, se eu fosse rico, eu compraria esse filme para mim, para ter na minha casa, porque eu gosto tanto dele, né? Aqueles clássicos do neorrealismo italiano. Eu pensava isso, se eu fosse rico, né? E hoje, olha aqui, ó, não precisa ser rico para você ter um filme em casa, né? Eu acho que é uma coisa meio freudiana isso aí, né? Sim. Mas só também dar a última dica, aproveitando o seu maravilhoso espaço, né, que o Museu do Silva, dia 19 agora, faz 40 anos. É considerado o museu de arte naif mais importante do Brasil, né? José Antônio da Silva é o artista naif mais importante do Brasil, apreciado no mundo inteiro, que tem quadro no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. E eu me convido para a gente falar sobre o museu antes do dia 19. Está convidado, está marcado já. Mas eu não sou mais diretor, mas eu fundei esse museu e a duras penas no passado. Sem dúvida, tem autoridade de sobra para falar do Silva, o Romildo, né? Tá bom, Alexandre, muito obrigado, parabéns aqui. Eu acompanho, viu, o programa pela internet depois, baixo inclusive alguns pelo YouTube e guardo na minha casa. Opa, que bom. Isto é a história. Né? Isso é a história. Se essa porcaria desse Covid me pegar, vai ser uma entrevista minha. A entrevista do fundador do Museu do Silva. Fica quietinho em casa aí que não é para sair agora, que não acontece nada. Romildo, obrigado e está marcado já. A gente vai se falando, mas vamos falar assim dos 40 anos do Museu do Silva, o museu que fica aqui no centro. Voluntários de São Paulo? Voluntários, né? Voluntários com... O Saldanha Marinho. O Saldanha Marinho, exatamente. Isso. Muito bacana lá, todo o Rio Pretense. Fechado. Todo o Rio Pretense precisa conhecer lá. Agora não dá, né? Agora está na quarentena. Mas a hora que passar isso, vale a pena dar um pulo lá. É bem bacana. Eu já fui umas 2 vezes lá. Romildo, obrigado, viu? E parabéns pelo programa, Alexandre. Obrigado. Um abração para você e para todo mundo aí. Tchau, tchau. Satisfação. Obrigado ao professor Romildo Santana, escritor e cinéfilo aí, uma coleção bacana de filme de fazer inveja.